depois, isso. Então é com você, Michele, vai lá. Boa noite a todos e a todas. Hoje é dia 7 de abril de 2026 e o Grupo Geleia, Grupo de Estudos Livres sobre Educação e Inteligência Artificial, se reúne para mais um encontro voltado a pensar a inteligência artificial de forma crítica e aplicada à realidade social. O Geleia é um espaço de troca que busca aproximar tecnologia, cultura e sociedade, sempre olhando para usos concretos e seus impactos. O tema de hoje é o projeto Nhengatu Digital, estimulando a escrita digital em Nhengatu, em comunidades Baré do Alto Rio Negro. Esse tema nos convida a refletir sobre a presença das línguas indígenas no ambiente digital e sobre como a tecnologia pode contribuir nesse processo. Hoje, vocês sabem que está no celular, nos aplicativos e na internet faz muita diferença para que uma língua continue viva entre as novas gerações. Então, por isso, iniciativas como o projeto que a gente vai conhecer hoje aponta caminhos importantes para a gente trabalhar com esse fortalecimento da escrita, né, em Nhengatu também, junto a comunidades Baré do Alto Rio Negro. E é uma honra receber o pesquisador Cláudio Pinhanes, cientista, inovador e professor. Ele fez doutorado no Media Lab do MIT, foi pesquisador da IBM por 26 anos, nos Estados Unidos e no Brasil. E também atuou como vice-diretor do Centro de Inteligência Artificial da Universidade de São Paulo e professor visitante da própria universidade. Sua atuação inclui inteligência artificial, interação humano-máquina, inteligência artificial responsável, sistemas conversacionais e ciências de serviços. A proposta desse encontro é escutar, aprender e refletir a partir dessa experiência. Com isso, passo a palavra para o pesquisador e palestrante da noite de hoje, Cláudio Pinhares. Muito obrigada pela sua presença e obrigada demais por ter aceito o convite de estar aqui hoje com a gente. Primeiro, queria dizer obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês. É um prazer ver esse interesse nessa área que eu já atuo há mais de 40 anos, vindo lá do Mato Grosso, lá de Cuiabá. É ótimo, a gente está vendo todo esse espaço de difusão, de interesse, de aplicação de uma área que, quando eu comecei 40 anos atrás, era mais sonho do que realidade. Apesar de que 40 anos atrás, na década de 80, tinha um hype enorme que nem tem hoje em torno de inteligência artificial, mas isso fica para outra palestra, que é outra vez que a gente se encontrar. Hoje eu vou falar basicamente de um projeto que a gente tem desenvolvido junto com comunidades indígenas, que envolve o uso de inteligência artificial no processamento de línguas indígenas brasileiras, no caso do Nhengatu. Deixa eu compartilhar aqui a minha apresentação. Quer saber se vocês estão vendo? Sim, estamos Sim, vendo. sim. Tá bom. Tá? Esse aqui é o Nhengatu Digital, vocês vão ver aí, YETIL. Isso aí é porque a gente usa no nome do projeto a ortografia local, que escreve Nhen dessa forma. Tá? Esse projeto é uma parceria do Centro de IA e de Aprendizado de Máquina da USP, da FOIRN, que é uma federação das organizações indígenas do Rio Negro, da Caibarnix, que é uma associação mais indígena local nessa área. E nós vamos falar muito do que aconteceu no ano passado, quando esse projeto foi feito, que envolvia uma parceria da IBM Research, do Centro de Inteligência Artificial da USP e da FAPESP. Aí vocês estão vendo a equipe que tem trabalhado nesse projeto, pessoas que na época eram da IBM Research Brasil, professores da Universidade de São Paulo e os nossos companheiros da FOIRN e da Caibarnix. Eu pus aí um QR Code, esse aí é o nosso Instagram. Também, se quiser mais informações, pode entrar em contato via e-mail, tá? A gente também teve outros colaboradores, outras instituições que colaboraram, o INSPER e o MIT também nesse processo. Eu queria falar um pouquinho o contexto desse projeto. A gente está no momento no mundo que 43% de todas as 7 mil línguas do mundo estão ameaçadas de desaparecer nos próximos 100 anos, tá? No caso, especialmente tem muitas línguas indígenas que estão na situação, e no caso do Brasil, é particularmente
forte isso, porque apenas 40 das mais de 250 línguas que são faladas por mais de 1.000 pessoas. Então, assim, uma grande parte das línguas do Brasil estão ameaçadas de desaparecer. E dentro desse contexto, existem esforços como o da ONU, que declarou a década que começa em 2022, a década das línguas indígenas, visando fortalecer essas línguas. E é importante a gente dizer que sempre que a gente perde uma língua, a gente perde um pedaço importante de conhecimento de como, não só do conhecimento daquele povo, mas do conhecimento de como as pessoas pensam, de como línguas podem ser criadas, de como cultura pode ser estruturada, tá? Mas no caso do Brasil, e particularmente da Amazônia, é mais importante ainda essa questão de preservar e de manter as línguas indígenas vitais, porque os povos indígenas na Amazônia, eles são os cuidadores naturais daquela área. Então, preservar a língua é uma forma de preservar a cultura e o conhecimento e as práticas desses povos que, mais que qualquer outros povos, sabem como cuidar da Amazônia em termos de manter a floresta funcionando. A Amazônia é uma floresta que tem sido manipulada e melhorada e transformada pelos povos indígenas há mais de 12.000 anos, e eles têm a cultura correta para fazer esse tipo de manipulação. Então, eles são os candidatos naturais a esse processo de manter a biodiversidade da Amazônia, mas para isso a língua, a cultura, o seu modo de viver tem que ser preservado. Tá? Isso foi uma discussão que foi muito importante durante a COP30 recente na Amazônia, mas está no centro também do trabalho que a gente tem feito. Esse projeto, na verdade, ele começa 3, 4 anos atrás, com interesse quase que acadêmico da IBM, da área de pesquisa da IBM, da qual ela fazia parte na época, e da USP, principalmente o Departamento de Linguística e o Grupo de Estudos de Línguas Indígenas, de desenvolver ferramentas escritas baseadas em IA para línguas indígenas. Tá? A gente começou isso trabalhando com alguns povos Guarani aqui na cidade de São Paulo. E aí, a partir disso, a gente desenvolveu uma série de ferramentas, tá? Como tradutores, como corretores ortográficos, como dicionários eletrônicos, que são ferramentas para ajudar na escrita. A gente focou na escrita porque é a área de IA que tem mais sucesso nesse instante, né? Processamento de linguagem escrita e não falada, tá? E principalmente porque quando a gente fala em línguas indígenas, a quantidade de recursos de voz, assim, orais gravados e disponíveis é muito baixo. Então, assim, fazia sentido com todas as questões que ainda é difícil de conseguir dados escritos, mas fazia sentido trabalhar com escrita em função de conseguir resultados melhores. Queria fazer uma coisa muito importante, que tudo que eu vou mostrar aqui foi desenvolvido utilizando os dados que a gente obteve, que já existiam na internet, como dicionários, como teses, e assim por diante, seguindo diretrizes éticas, e muito importante, eu quero dizer, nunca a gente fez coleta de dados linguísticos com grupos indígenas diretamente, tá certo? Eu vou dar como exemplo nesse instante, só para contextualizar, principalmente para esse público de inteligência artificial inicialmente, eu queria explicar um tipo de trabalho que a gente faz em termos de desenvolvimento dessas ferramentas, e depois eu vou falar um pouco melhor de como é que a gente trabalha junto com os indígenas e o trabalho com as comunidades que a gente tem feito, que, na minha opinião, também é a parte mais interessante de todo esse trabalho. Tá? Eu vou particularmente falar de como é que a gente desenvolve tradutores para línguas indígenas, e particularmente nesse caso, para a questão de que quando a gente trabalha com línguas indígenas, a gente tem uma quantidade muito pequena de dados. Tá? E a gente sabe que a inteligência artificial de hoje é baseada no uso maciço de dados. Como é que a gente vai, então, por exemplo, criar um tradutor se eu tenho, quando, por exemplo, no Nhengatu, eu procuro materiais, eu consigo, sabe, 9.000 pares de sentenças. Tradutores são sempre treinados com pares de sentença numa língua e outra, né?
E é muito pouco, porque quando a gente olha um tradutor profissional, um tradutor de alta qualidade, eles são treinados com milhões, e muitas vezes centenas de milhões de pares de sentenças. Mas existe uma técnica em inteligência artificial chamada ajuste fino, ou fine tuning em inglês, em que você pega um modelo pré-treinado de um tradutor, tá? Por exemplo, no nosso caso a gente pegou um modelo que chama WMT-19, que era um tradutor alemão, inglês, inglês-alemão. Ele foi treinado com 500 milhões de pares de sentenças, mas mais que tudo ele aprendeu o que é tradução, ele aprendeu como línguas se estruturam. E aí a gente pega os nossos 9.000 pares de sentenças e faz uma treinadinha final desses modelos e cria um novo modelo. E incrível, por mais que pareça, com isso a gente conseguiu, nesse caso, gerar tradutores de Nhengatu para o inglês e inglês para o Nhengatu com uma performance relativamente boa. Mais recentemente, a gente até já fez Nhengatu português, português Nhengatu direto. Tá? Mas repara aqui, a ideia é que você sai de um tradutor que já foi treinado com volume muito grandes e aí faz um ajuste fino com o que você consegue encontrar de dados na língua, nesse caso, pares de sentenças. Isso funciona dentro de limites, não fica ótimo, mas fica usável. Para a gente entender assim, o tamanho disso aí, assim, imagina o que é 500 milhões para 9.000? É o equivalente a. Imagina o Maracanã lotado, 79 mil pessoas. A proporção equivalente de 9.000 é pegar uma pessoa em 79 mil. Tá? Imagina que eu estivesse treinando sobre 79 pessoas, eu pego o ajuste fino com uma pessoa só. É nesse nível. É absolutamente incrível que isso funcione. Tem uma série de problemas, existe uma série de dificuldades. Eu não vou entrar aqui nas dificuldades técnicas, mas eu queria dizer assim, esse é um método que é muito usado nessas áreas de línguas de poucos dados, particularmente de línguas indígenas, tá? E é interessante porque isso é um método que é escalável e replicável. Então, assim, eu posso usar não só diferentes modelos de entrada, e a gente já trabalhou com alguns deles, como o NLLB, tá? Como eu posso fazer para diferentes línguas, tá? Então, você pode, inclusive, ver qual é o melhor par de tradutor inicial e dados que você tem e tentar achar, criar tradutores para isso. A gente cria corretores ortográficos de uma maneira parecida, a gente faz dicionários eletrônicos de uma maneira um pouco diferente, e com isso a gente consegue criar ferramentas básicas que facilitam a escrita. Tá? Porque quando a gente hoje escreve em português na web, a gente tem corretor ortográfico, a gente tem tradução, a gente tem toda essa série de facilidades que na prática fazem que a gente escreva mais e melhor. Tá? Quando um indígena vai escrever na sua própria língua na web, o que acontece? Não tem corretor ortográfico, tudo é mais difícil. É isso que a gente está tentando simplificar aqui esse processo. Eu não vou entrar mais em detalhes nessa parte técnica, nós temos vários papers que foram publicados, que falam das diversas questões que a gente encontra, tá? Se alguém quiser, entre em contato com a gente, também pode ficar. Eu queria muito importante, esse código de treinamento hoje está aberto, os dados não são abertos por uma questão ética, mas o código está aberto e pode ser usado para outras línguas e para outros contextos, tá? Se alguém quiser, eu também passo essa informação depois. Mas muito importante que sempre que a gente está lidando com tecnologia para indígenas, a gente tem que ser guiado, e praticamente na área de línguas, tem que ser guiado pela Declaração de Los Pinos, que é uma declaração elaborada pelos povos indígenas, como parte desse contexto da década de ação por línguas indígenas. Tá? Mas o fundamento essencial é a ideia, essa premissa que diz nada para nós sem nós. Sempre que se estiver desenvolvendo tecnologia, ou particularmente em línguas, para indígenas, você tem que envolver a comunidade indígena em todos os processos, tanto de elaboração, tanto de encontrar solução, melhoria, aplicação, a questão de governança e assim por diante. Tá? E a gente tem se pautado
por seguir isso o mais possível. A gente já fez parceria com 2 comunidades aqui na região de São Paulo, mas hoje eu vou falar dessa parceria com a, a, a FOIR, né, a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, tá? Que a gente já tem há cerca de 2 anos, que é uma das maiores organizações indígenas da Amazônia, e que com elas a gente faz esse projeto que a gente chama de Nhengatu Digital. Tá? Primeiro eu queria falar um pouquinho sobre a FOIRN. A FOIRN é uma organização muito grande, ela compreende 750 comunidades, 23 grupos étnicos que falam 14 línguas, tá? Naquela área bem do canto da Amazônia, depois eu vou falar um pouquinho melhor por isso. E ela tem sido muito atuante nessa questão de preservação de línguas, tá? E quando a gente entrou em contato com ela, através de seguindo os processos que eles mesmos colocaram de como se engaja com as comunidades, com eles ficaram muito interessados nesse projeto e após uma série de discussões, inclusive envolvendo aprovações em assembleia com as comunidades e assim por diante, a gente concordamos em fazer um projeto piloto em 2 escolas que eu já vou explicar como funciona, tá? Isso aí foi elaborado por um processo que incluiu visitas e depois, quando foi cristalizado, a USP e a FOIRN e as comunidades assinaram esse acordo. Só para você ter uma ideia do tamanho da FOIRN, isso aqui. Ah, tá. Primeiro eu quero dizer, onde é isso? Tá? Isso é nessa área que fica ali em cima, ali no noroeste do Brasil, que o pessoal chama de cabeça de cachorro, parece lá. O município mais importante é o de São Gabriel da Cachoeira. Tá? Isso aí significa que você pega um voo de 4 horas para Manaus, depois pega um outro voo de 90 minutos até São Gabriel, tá? E aí você está na cidade mais próxima de lá, tá? Pra você ter uma ideia, eu botei aí o tamanho da área da que a FOI, né, abrange em cima da região sudeste, tá? E olha só, essa organização cobre uma área que vai lá de Araraquara até lá o fim do estado do Rio de Janeiro, tá? E se pensar em altura, Belo Horizonte, assim, é uma área muito grande, tá? Muito densamente, de mata densa, mas com rios bastante navegáveis e com comunidades muito diversas, tá? Dentro, tá? Dentro dessas comunidades, dentro dessa área, muitas línguas são faladas. A gente escolheu trabalhar com o Nhengatu, em parte porque havia conhecimento dentro do grupo de estudos de línguas indígenas da USP, um conhecimento profundo sobre essa língua, facilitou muito o nosso trabalho, mas também porque é uma língua que é falada por diversas pessoas, por muita gente no Brasil, muita gente, 20 mil é um número grande de falantes de língua indígena. Tá? É uma língua da família Tupi-Guarani, é uma língua interessante porque é uma língua que vem da evolução da língua geral da Amazônia, que era uma espécie que era uma língua franca, que era falada por toda a Amazônia até o século XIX. Tem várias ortografias, vários grupos, e a gente basicamente trabalha com os grupos que falam essa língua ali naquela área que está marcada em verde aí, da cabeça do cachorro, que assim, muitos são os barés e também muitos baniuas lá também falam Nhengatu, tá? Nessa área, na área ali do Alto Rio Negro, a história do Nhengatu é particularmente interessante porque foi uma língua muito reprimida, tá? Existe todo um histórico de internatos religiosos no Rio Negro que tinham indígenas que eram proibidos de falar a língua, que as crianças apanhavam, se falavam as línguas. Tá? Durante essa viagem, conheci 4 sobreviventes desse período, gente que foi realmente, sofreu esse tipo de abuso. Tá? Isso aconteceu até a época, até os anos 70, durante a ditadura militar. Tá? Então, é uma língua que tem também um caráter de resistência naquela área que é muito interessante. Tá? Mas o que está acontecendo nessas comunidades, tá? Existe uma grande revolução acontecendo na Amazônia, em quase todo o interior do Brasil, que é a chegada de internet de velocidade via satélite, muito provido por essa empresa que chama Starlink,
E lá não é diferente, tá? Então, assim, essas são comunidades, os barés vivem em comunidades relativamente pequenas, 100, 200, 100, cento e poucas famílias, tá? Ao longo do rio, bastante isoladas, horas de barco para chegar lá, tá? E a chegada desses de internet rápida de uma maneira simples como essa, realmente está sendo considerado muito bem-vinda. Mas junto com isso vem um excesso de informação e de uso de aplicativos e de usos baseados no português, em detrimento da língua indígena. Então, ao mesmo tempo que é muito importante a chegada da internet do ponto de vista econômico, do ponto de vista comercial, ela é uma ameaça, é uma nova ameaça para a língua e para a cultura desses povos, tá? E é interessante que, embora essas comunidades usem a sua língua na vida cotidiana, elas não usam a internet. E isso as comunidades estão muito preocupadas, tá? Quando a nossa primeira visita nessa área foi em setembro de 2024, tá? E essa comunicação foi passada de uma maneira muito clara para a gente, tá? Em função disso, de algumas outras necessidades que eles tinham, como, por exemplo, de salas de aula para fazer ensino à distância, a gente começou a articular um projeto de uso dessas ferramentas que a gente tinha desenvolvido em Engatu, as ferramentas de apoio à escrita, em salas de aula, tá? E, particularmente, a gente conversou com comunidades Baré, que é um povo indígena, cerca de 10 mil pessoas, tá? Em muitas comunidades nessa área do Rio Negro, e, em particular, com duas comunidades, uma se chama Juruti, a outra se chama Tabocal dos Pereira, que se voluntariaram para um projeto piloto nas salas de aulas das suas escolas, tá? E são comunidades bilíngues, português e Ingatu, com boas escolas, com escolas bilíngues, mas que observam que esses alunos, esses jovens, não usam a língua indígena na internet, tá? E aí a gente foi lá, conversou com os alunos, conversou com os professores, com as lideranças, e tentou encontrar uma maneira de estimular a escrita digital na língua deles como uma forma de preservar a cultura de uma maneira mais em função dessa ameaça que estava vindo com a internet de alta velocidade, tá? E daí surgiu o que a gente chama hoje de projeto Nhingatu Digital, que na prática começou em julho do ano passado, quando a gente chegou e instalou em duas dessas comunidades uma sala de aula digital completa para ser usada em aulas das escolas de escrita. As aulas de escrita de Nhangatu incluem agora aulas de escrita na forma digital. Sempre com o objetivo de fazer com que esses jovens e crianças escrevam mais e melhor. Mas também agora, não só no papel, mas também no mundo digital, tá? Para isso acontecer, existia uma necessidade física de criar essas salas, de criar salas modernas, e também salas que permitissem que a gente trabalhasse constantemente com eles, de forma remota, tá? Então a gente estruturou o projeto em volta de duas salas de aula digitais, tá? Uma em uma comunidade, outra em outra, que tinham tablets para os alunos, tinham equipamento de videoconferência, tinham conexão internet própria, via Starlink, e tinha o seu próprio painel solar para cobrir as necessidades de energia que essa estrutura criava, tá? Dentro desse estrutura, essas salas de aula podem ser usadas para outras atividades de ensino à distância, como era de interesse da comunidade, para alfabetização digital e assim por diante. Isso também está acontecendo, mas eu vou focar agora no que a gente fez junto com eles em termos de estimular a escrita. Eu vou agora passar um vídeo para ter uma ideia um pouco melhor de como é essa comunidade, do processo que foi levar a sala de aula para lá, montar e daí começar o trabalho de
trabalho com ele. Espero que vocês estejam vendo o vídeo. Tá? Então, isso aí, a gente saindo de São Gabriel da Cachoeira. As comunidades ficam a 5 horas de barco de lá. Estamos vendo sim, professor. Só tá um pouquinho de delay só, mas Perfeito. tranquilo. Esse vídeo está disponível naquele link de YouTube que está ali embaixo. Ou se você procurar em Engatu Digital, você vai achar. Agora, isso aí a gente chegando na comunidade de Tabocal dos Pereira. A gente teve essa recepção linda deles. Esse vídeo está em inglês, existe uma versão em português também. A gente, quando montou essa sala, teve um apoio muito grande de um morador de São Gabriel da Cachoeira, o Alberto, que vocês vão ver aí instalando esse equipamento. O Alberto já instalou equipamentos de conexão em centenas de comunidades naquela área. Essa aí é a escola de Tabocal. Esse é o Roberto? Faz tudo, Esse é o hein? Alberto. O Alberto é bom. Alberto. O Alberto faz de tudo. O Alberto é. Além de tudo, ele é muito bom em integrar a comunidade no processo. Isso aí é o hotel. Quem está cortando ali é o chefe da comunidade, a liderança principal. Esse foi o processo de instalação, tá? Foi muito assim, como eu falei, a existência de uma sala de aula digital era algo que a comunidade queria também para uma série de outras atividades, então foi parte desse. A gente vê essa recepção aí muito calorosa também, porque era algo que eles procuravam há muito tempo. Mas aí, a partir disso, a partir disso que aconteceu em julho, a partir de agosto, a gente estabeleceu um programa em que a gente tinha 4 aulas semanais com de 90 minutos, tá? Com alunos do ensino médio e do ensino fundamental 2, tá? Dessas duas comunidades. Muito trabalho aí da Raquel Cordeiro e do João, tá? De coordenação disso, em que, num primeiro momento, o que a gente teve que fazer foi ensinar os alunos e professores como uma escola digital funciona. Como você faz um trabalho, como você entrega, tem que criar um arquivo, tem que depois botar numa pasta, tá? E aos poucos foi introduzindo algumas das ferramentas que a gente tinha
E também, mas isso dentro sempre do contexto de, isso aqui é uma aula de escrita de Nhengatu, só que está acontecendo numa forma digital. Tá? Isso foi um processo que durou o semestre inteiro, 3, 4 meses, tá? Mais ou menos na metade do semestre, houve uma reunião com os alunos e os professores para decidir que tipo de trabalho seria feito, tá? E dentro desse trabalho de conversa escrita em Engatu, cada grupo, cada oficina escolheu fazer um tipo diferente de trabalho. Então teve uma que resolveu fazer notícias da comunidade, teve uma que fez tradução e animação de músicas infantis, tá? Um grupo que trabalha com histórias e culturas da aldeia. E uma que fez com entrevistas com membros mais velhos de como era o clima 20 anos atrás para tentar abordar a noção de mudança climática. E a gente fez uma reunião muito legal no dia 10 de dezembro, que eles mostraram para a comunidade, para lideranças o que estava acontecendo. Eu, não, óbvio, não posso mostrar tudo o que aconteceu, mas eu vou mostrar um desses vídeos que foi criado por eles, por alunos do Fundamental 2 de uma dessas escolas. É só um exemplo, tá? Do que foi feito, mas acho que mostra bem assim, a partir daí eles saíram da música em português que eles conheciam, traduziram a música para o Nhangatu, e aí fizeram esse processo de usar uma ferramentas digitais para continuar construir essa animação. Lembrando isso, são crianças do Fundamental 2 que pela primeira vez trabalharam com esse tipo de material. O que a gente notou foi um enorme interesse deles, uma enorme vontade de aprender, de usar essas ferramentas, de trabalhar junto. Tá? E nesse sentido foi muito positivo. Estamos agora em 2026. Uma série de coisas ocorreram desde o fim do ano passado, em particular, o laboratório da IBM Research no Brasil foi fechado, então toda a minha equipe, inclusive eu, fomos, bom português, a gente foi demitido, então o parceiro técnico desse projeto, dessa forma, terminou, mas independente disso, a gente está continuando esse projeto mais como um projeto de capacitação de uso das salas, de fazer programas de aula, ainda nesse semestre, de uma forma voluntária, eu mais algumas pessoas que fizeram parte, tá? Mas a gente está procurando parceiros para continuar. Assim, primeiro, um parceiro acadêmico, um lugar que cedia esse projeto do ponto de vista técnico, tá? Principalmente a geração dessas ferramentas, apoio financeiro para continuar, tá? Principalmente. Isso tudo estou falando a partir do semestre que vem. Esse semestre a gente já consegue trabalhar com o que sobrou de dinheiro do ano passado. Suporte tecnológico e outras comunidades indígenas que queiram fazer projetos parecidos, explorar ideias parecidas. Esse é o momento que a gente está. Infelizmente, todas essas mudanças aconteceram, mas a gente está lidando com elas o melhor possível. Tá? Na verdade, a gente gostaria de estar fazendo mais, tá, do que isso. A ideia original do projeto é se expandir para cerca de 10 outras, pelo menos 10 outras escolas que existem ao longo do Alto Rio Negro, comunidades barés, escolas barés, tá? E a gente tinha começado a pensar isso no ano passado, antes de todas as mudanças acontecerem, mas ainda tem, acho que esse é o caminho natural desse projeto. E é muito interessante a gente pensar o que pode acontecer a partir daí. Tá? Então, a ideia que a gente tinha era fazer essa expansão,
10 escolas, tem mais 300, tem em torno de 300 e 500 estudantes envolvidos nesse projeto, tá? Com treinamento de professores, de funcionários, inclusive criar uma organização capaz de fazer isso de uma maneira sistemática, essa implementação e a gestão técnica dessa estrutura, tá? Inclusive para possibilitar atividades digitais fora do horário, que eles pudessem trabalhar lá fora desse horário, tá? Isso aí era uma ideia, um caminho que a gente estava indo, tá? E também de treinar estudantes para fazer programação, começar a desenvolver aplicativos e assim por diante. O que seria de interessante? Eu só queria dar um gostinho aqui do que a gente achava. Se a gente conseguisse fazer isso, criar uma comunidade de 300 a 500 estudantes, a gente fundamentalmente mudaria o que poderia ser feito em termos de projeto. Porque no momento que a gente tivesse em torno de 500 pessoas envolvidas nisso, tá? Eu acho que a gente ia começar a observar o que a gente chama efeitos de comunidade, tá? Aparecimento de nichos de interesse, aparecimento de criadores de conteúdo, a necessidade de serviços especiais, tá? Grupos de desenvolvimento e assim durante. E aí a ideia é que com isso a gente pode começar a pensar uma coisa muito mais interessante do que simplesmente apoio à escrita. É que a criação de um espaço na internet em que a língua predominante é o Nhangatu, e mais que isso, importante isso, que a cultura dominante é a cultura, nesse caso, Baré, é a cultura desse povo. Tá? Um espaço na internet em que você tem bancos que seguem essa cultura, comércio que segue essa cultura, você vai ter, sei lá, sites de namoro apropriados dessa cultura, e tudo isso dentro de uma língua, da língua deles. Tá? Eu acho que é, esse é o desenvolvimento natural desse tipo de projeto. Assim, no instante que ele começa a ficar grande o suficiente, que eu começo a ter massa crítica, a gente pode falar no aldeamento da internet com a cultura indígena, que eu acho que é o grande caminho para realmente a gente fazer ter uma maneira, ter uma maneira de contra-atacar esse avanço da internet, da cultura, principalmente no caso do português, dentro da cultura dele, da cultura não indígena na indígena, tá? E dentro disso aí, a gente vê o que seria a continuidade desse projeto era realmente ele sair da questão de ferramentas para apoiar o crescimento dessas internets indígenas, tá? Começando, óbvio, pelas comunidades Baré do Ingatu, tá? Provendo treinamento, provendo ferramentas de desenvolvimento apropriadas para aquele contexto e no momento inicial também hosting e segurança para isso. Essa é a grande visão, o grande sonho desse projeto. A gente tem muito ainda para chegar lá, tá? E óbvio que envolve a gente agora reestruturar e conseguir fazer isso com o que já tem aí, com o que a gente estava fazendo antes, em função dessa saída da IBM do projeto, que teve, na verdade, a saída da IBM Research do Brasil, tá? Enfim, eu estou aí dentro, eu vou agora terminar dizendo, a gente tem várias publicações, a gente faz ciência dentro da IBM Research, a gente publicava, muito desse trabalho é documentado, tá? Inclusive, questões éticas, a gente tem alguns papers que abordam com mais detalhe. Eu queria dizer obrigado, tem aí um tempo para a gente fazer perguntas, mas antes de falar primeiro, eu queria realmente agradecer toda a equipe que tem trabalhado com a gente, tá? Em particular, o pessoal da FOIRN, o coordenador de lá, que é o Edson Baré, tá? O coordenador de Juruti, que é o Miguel Alemão, de Tabocal, que é o Reinaldo Gregório, o Edson Baré está nesse instante no acampamento Terra Livre, lá em Brasília, tá? Também toda a equipe da USP, Tom, Raquel, Nicole, João Paulo, o pessoal da IBM, o Júlio, o Paulo, a Isabel, e o nosso apoio, o grande apoio local, que foi o Alberto Fernandes, que ajudou muito a gente a montar essas salas de aula, tá? Muito obrigado, estou aqui à disposição para perguntas e comentários e o que vocês quiserem conversar sobre isso. Obrigada. Nossa, eu fiquei encantada, assim, eu não sei vocês, mas
Eu juro que eu vim, né, mediar essa palestra para a gente focar na inteligência artificial que a gente focou, né, na escrita e na linguística indígena, mas eu fiquei tão impactada com tudo que foi apresentado pelo fator surpresa, assim, eu não imaginava. Porque o que me chamou a atenção foi também a possibilidade real mesmo, porque foi uma imersão, né, que vocês tiveram, de acessar outra cultura, não só nessa questão técnica, mas vivida. Esse relato sobre a viagem de 5 horas de barco, eu fiquei assim. Gente, eu vou para Salvador, dá 2 horas e meia para para São Paulo e de São Paulo para Salvador. E assim, 5 horas de barco, assim, eu acho que vocês têm muita história para contar. Muita história. Isso deve ter sido uma grande riqueza, né? Então, foi uma imersão, né, que eu percebi assim. Achei também marcante a forma da hospedagem do hotel, que você falou, dormindo em rede. Porque assim, é acessar uma outra cultura, não é, Cláudio? Que riqueza, é um modo de vida diferente, mais simples, né? Mas também integrado ao ambiente. E isso já ensina muito. E ensina demais a gente viver no coletivo. Uhum. Eles nos ensinam demais, né? Você também dizer que a importância disso, porque eles são os protetores da Sim. natureza. Então, nossa, foi. Eu fiquei até emocionada, sabe? E essa escrita em Nhangatu, eu não percebia nem a grandiosidade do que é, porque eles não só aprendeu como eles produziram. E aí eu li lá que tinha uma receita de camarão em Nhangatu, né? Uma receita de camarão e essa ideia também de site de namoro ou qualquer outra tecnologia, né? É uma Uhum. riqueza muito grande. Então, foi uma construção coletiva, né? Eles terem feito até animação. Isso é de uma riqueza tão grande. Eu até já aprendi. Não sei se vocês aprenderam alguma coisa, mas eu aprendi o vai, vai, vai. Acho que era isso, uma coisa assim. Já Isso, aprendi algo, tá vendo? Eu já tô, muito bom. né? Então, eu dizer isso. Acabei me encantando muito com esse processo que também é muito humano. É, E é isso, eu quero passar a palavra, dar oportunidade aí para todo mundo falar também um pouco. Talvez só um comentário, obrigado pelo que você falou, Michele. Só um comentário assim. Não tem outro jeito. Você quer desenvolver tecnologia com indígena, para indígenas, você não vai desenvolver para, você vai desenvolver com. A gente chegou lá, tá? E eles, na nossa primeira visita, eles estavam mais desconfiados, com toda razão. Tá? Sempre tem que lembrar que povos indígenas têm uma longa tradição de exploração cultural, Sim, como diz alguns pesquisadores dizem, a palavra pesquisador não é uma palavra positiva em muitas línguas indígenas, tá? Porque tem uma tradição. Então a gente foi lá, mas a gente foi com uma coisa, vamos conversar. A gente tem essas ferramentas. Quais são os seus problemas? Tá aqui as ferramentas. Como vocês acham que vão usar? E aí teve, por exemplo, vocês viram lá o chefe da comunidade tabacal cortando a fita? Ele na primeira visita, tá, ele chegou e para a gente disse: eu preciso de uma sala de aula digital aqui, porque a gente manda os nossos filhos estudar em São Gabriel da Cachoeira e muitos deles ficam deprimidos, muitos deles têm problemas de diversos tipos, porque é uma vida muito diferente. São Gabriel da Cachoeira é uma cidade interior, vamos dizer assim. Então ele disse, eles têm que estudar, mas é muito perigoso mandar muitos deles para lá. Eles estão muito acostumados a viver aqui. Então, vamos usar essa tecnologia para trazer esse conhecimento aqui. Esse conhecimento do não indígena que eu quero, né, que ele precisa, eu preciso do conhecimento de como instalar e manter painel solar. Isso é uma coisa importante. Aliás, tem um projeto muito bacana sendo feito pelo pessoal da Unicamp lá, pela Limbaré, tá, nesse sentido. Mas é uma tecnologia que eles querem e que precisa ser ensinada localmente. Mas mandar alguém para, como eles fizeram com alguns alunos, alguns estudantes, para viver em Campinas, fazer a universidade,
envolve um risco muito grande para as comunidades. Então, eu achei muito interessante, assim, estavam prontos para abraçar uma tecnologia que é alienígena para eles, que é a da sala, que é da sala de aula digital. Aliás, é alienígena para quase todo mundo, se pensar assim. A gente descobriu isso na pandemia, né? Que era uma coisa estranha, não funcionava para tudo. Mas eles estão isso porque eles têm uma visão clara de que outros problemas que afetam a comunidade deles, tá? Mas eu não tenho a menor dúvida, não existe outra forma de trabalho. Você vai, você mostra o que você sabe fazer, você ouve quais são os problemas e junto tenta encontrar um espaço de solução que pode até não existir. O que eu tenho não serve para você, o problema que você tem eu não consigo resolver, e você chega e diz, tá bom. Fica para outra, né? Acho que se isso acontecer, isso é o que aconteceu. Mas eu acho que o fundamental é estar lá, aberto a ouvir, aberto a dialogar, aberto a trabalhar junto, e isso foi realmente o que aconteceu naquele contexto. Mas aí fica aberto, fico aqui para outras perguntas, inclusive mais técnicas, se alguém tiver, e assim por diante. Eu confesso que eu fiquei com algumas dúvidas técnicas, professor, mas eu nem sei se eu ouso fazê-las, tamanha beleza do projeto, né, e do impacto social que a gente tem com esse projeto, né. Inclusive, hoje a gente estava numa disciplina do doutorado e eu tive que apresentar uma autora, e ela fala muito dessa relação, de extração preditiva dos dados, a partir da inteligência artificial. E aí você traz um projeto tão alocado no espaço e no tempo, tão referenciado com uma outra perspectiva de vivência, né? Que é um contraponto que chega assim a ser poético, assim, depois a gente vê o processo que o capitalismo e que as indústrias têm, é, da ferramenta, né, e da tecnologia, mas em que em comunidades, em espaços, Brasil afora, mundo afora, a gente ainda tem esses processos que não dá para chamar de outro nome que não sejam processos de resistência, né, também. Verdade. Então esse é um contraponto assim que eu fiquei bastante impactado, assim, né? Aqui, você falando de parcerias, né, professor, aqui no estado do Mato Grosso a gente tem um projeto também inspirado, né, nas comunidades indígenas, que nós temos muitas aqui no estado do Mato Grosso, Com certeza. que se chama Muxirum, né? E o significado de Muxirum é fazer junto, né? E aí, aqui a Secretaria de Ciência e Tecnologia fez uma versão desse projeto que acontecia na Seduc, e chamou de Muxirum Digital, né? Mas ele trabalha no letramento digital de pessoas em situação de vulnerabilidade, mas principalmente as pessoas da terceira idade, né? Então, ela é um letramento digital de atualização dessas pessoas, né? Legal. E aí ensina desde abrir aplicativo de banco, pedir Uber, fazer essas coisas básicas do cotidiano, né? Que eu acho que é exatamente essa relação que a comunidade pediu, né, para o senhor, né? Como que nós fazemos para que a tecnologia atenda às nossas necessidades, né? As necessidades aqui da nossa comunidade. Uhum. E quem sabe aí não nasce, né, uma parceria futura aí, aqui entre a secretaria, né, e os trabalhos aí que o professor coordena, né? Então, assim, já fica aí no radar, né? Quem sabe futuramente entramos em contato novamente já para com alguma coisa mais desenhada nesse sentido, né? Porque, de fato, como o senhor coloca, né? Não tem outra forma a não ser ir fazer, né? Ouvir a comunidade, entender o processo que acontece ali específico, né? Não adianta a gente vir com uma solução universal para um problema específico, né? Não tem cabimento. E aí o projeto realmente Uhum. tem toda uma bagagem, né, técnica, né, principalmente pelos estudos que vocês publicam, mas o impacto social dela também é muito bonito, né, de ser trazido à tona e de amplificar, né? Eu acredito que esse é um objetivo muito correto, né, do projeto de vocês, que é ampliar e amplificar é, os trabalhos desenvolvidos, né, no projeto para atingir mais pessoas, impactar mais pessoas, né? Porque na verdade a gente está falando sobre a vida das pessoas, né?
Então, né, quando você traz o relato do chefe da comunidade, né? E ele preocupado com as suas crianças, ao perceber a aflição deles, né? Dessa dificuldade de compreensão daquele espaço que eles vivem e daquele espaço que eles estudam, né? Como se fossem coisas diferentes, como se pudesse separar. Olha, agora eu sou profissional, agora eu sou pessoa, agora eu sou estudante. Quando na verdade não, né? A gente está falando da vida das pessoas e essa separação ela acaba não sendo verificável, né? Ainda mais para uma criança que tem muito mais angústias e aflições muito mais complexas, às vezes, até do que as de um adulto e não sabe, às vezes, nem externalizar isso, né? Isso. Então, o projeto realmente está de parabéns, professor Cláudio, e realmente, né? É um prazer ter ele aqui agora fazendo parte aí dos anais digitais aí do Geleia para que seja também levado para outras pessoas, né, e apresentado também para novas comunidades, né, quem sabe a partir dessa mensagem que agora ecoa, né, a gente Uhum. não consegue de fato fazer esse trabalho de resistência em outras comunidades, em outros lugares, para que de fato a gente tenha uma internet mais justa, né, mais acolhedora, é, com menos vieses, menos, enfim, menos exploração, né, entre outras palavras, que é o que infelizmente a indústria tem projetado aí para essas relações da tecnologia com os seres humanos. Mas eu queria abrir também, não sei se o professor Adolfo também tem alguma questão, os nossos colegas também que estavam aí acabaram já saindo da sala, mas É, professor Adolfo eu, também, se quiser eu, fazer um eu tenho comentário, fica à pergunta. vontade. Eu só tenho, em primeiro lugar, muito obrigado pela palestra, professor Cláudio, obrigado pela organização aí, Michele, Felipe. Eu chamo de professor, mas né, tá de ser mais pesquisador, mas também, né, tá Eu sou sempre. professor também. Ah, certo, então não errei. Fiquei triste, né, como todo mundo, com o que aconteceu com a IBM Research, né, infelizmente, mas aí uma pergunta assim muito, talvez já tenha sido respondida antes, como é que fica o projeto com o fim da IBM Research? A gente perdeu o braço de desenvolvimento técnico das ferramentas. Em função disso, neste semestre, em que a gente está tentando equacionar isso de alguma outra forma, a gente vai focar mais em capacitar os professores a criar programas de aula e realizar eles nesse mundo digital. Tá? Quer dizer, vai ter um pouco menos apoio de ferramentas e mais assim, muito do que foi feito no semestre passado. O simples fato de estar trabalhando no mundo digital já motivou os alunos para essas aulas de escrita de uma maneira nova. Tá? Eles, como todos os jovens em todo o mundo, em todo o Brasil, entendem que esse é o mundo deles, é o mundo que eles vão viver e eles querem saber atuar, querem ser atuantes, querem criar conteúdo para esse mundo. Tá? Então, assim, por exemplo, aquela animação foi feita em aplicativos que não são de animação, tá? Foi feito, se você olhar, tem coisa, é feito em Canvas, é feito coisa assim. Mas com isso, assim, de repente eles estão lá, eles estão, poxa, eu consigo produzir conteúdo, eu consigo, e na minha língua, tá? Ah, e aí, para os professores, o que a gente viu foi assim, nossa, é muito raro a gente ver essa motivação numa aula de escrita. Tá? Isso vale também para outras, quando a gente estivesse fazendo em português, coisa assim. Eu acho que tem essa ligação natural com o que com o mundo que esses alunos vivem, que agora para eles é muito mais interessante ainda, porque são comunidades que começaram a experimentar a internet de uma maneira decente, eu chamaria. Antes a ligação deles era equivalente ao. Alguns de nós sabem o que era uma linha de escada, mas era o que eles tinham na comunidade. Internet por rádio tem muito pouca banda. Agora não, agora eles têm lá, sei lá, 200 Mbps. Tá? Um dia de sol, um dia de céu claro, um Starlink te dá 400. Tá? Sim, é melhor que a tua casa. Vamos colocar assim. É lógico que toda a comunidade usa, mas é melhor que a tua casa.
tá? Então, de repente, o mundo mudou. Uma adoção é geral, porque realmente facilita a comunicação. Conversando com uma das pessoas lá mais antigas, ele estava falando, olha, a última grande tecnologia que mudou o Rio Negro foi o aparecimento do motor de polpa barato nos anos 80, que mudou as distâncias do Rio Negro. Muito interessante. No Rio Negro, o pessoal fala, quanto que é distante? É 2 horas com 80 HP. Depende do motor que você tem a distância. Muito interessante essa visão. E aí ele falou, apontou lá para o Starlink, isso aí vai mudar isso aqui tanto quanto. Isso aqui já mudou a logística. Eu tenho faltando, eu preciso de qualquer coisa, eu passo no grupo de WhatsApp para todas as comunidades em volta, quem tem, quem não tem, e assim por diante. A logística mudou. Tem tal lugar, quem que vai passar por ali? Fulano vai passar, pega lá e traz para mim. Pumba, mudou, cortou os tempos de logística, né, sabe, para 10 vezes menos tempo do que era antes. Só pelo fato de ter uma comunicação fiável. Ponto assim, muita gente tem no barco, tá? Tem a versão móvel desses aplicativos, eles instalam no barco. Agora o barco tem internet, tem rádio no fundo. Então, assim, é um mundo que está mudando muito rápido. Eles sabem disso. Mas aí, quando você leva para a escola, aí você cria um novo mundo também de interesse, de habilidade, tá? Até porque muitas vezes essas crianças, esses jovens são os líderes nas comunidades de uso. E aí tem um processo que todo mundo está passando no mundo, que é o processo de se adaptar a essa mudança. E agora está vindo outra que é em cima dos modelos de IA e a gente já está chegando lá. Não tenho ainda o, o chat em Engatu, não. Mas alguma hora a gente vai ter o equivalente ao chat GPT. Tá? A gente está E, tentando uma coisa muito menor, que é simplesmente dar o básico de escrita. e o que Tá? é que precisaria para ter esse chat em Engatu? A gente precisaria saber como fazer fine-tuning para o modelo daquele tamanho. Tá? Porque não é só tradução. Não é, põe na entrada, na saída. Não, ele tem que saber a cultura. Assim como você usa... Eu usei recentemente o Gemini. O Gemini não... Isso vale para outros modelos. O Gemini é um exemplo assim. Ele tem problemas com a cultura brasileira. Tá? Uma coisa, por exemplo, outro dia eu vi um problema básico. Você fala, ele via 1,5 milhões de habitantes e achava que era 5 milhões. Ele não entendia a vírgula em vez do ponto. Tá? Assim, esses modelos ainda têm problema. Mesmo com culturas grandes, eles ainda erram. Imagina com uma cultura minúscula, uma cultura de 10 mil pessoas. Por isso que eu digo, a solução não é esperar isso baixar dos grandes. A solução é eles ocuparem. Você facilitar tanto o processo, e na verdade essa tecnologia ajuda a isso, porque ajuda a programar também, facilitar tanto o processo que eles ocupam. Não quero. Não preciso, você falou em site de namoro, Michele, é assim, eu não preciso. Eu não vou pegar o site, o Tinder e fazer uma versão. Não, eu vou fazer o meu próprio, dentro do que é culturalmente correto. Precisa Nesse também de modelo. pesquisadores, não é, professor Adolfo? Professor Adolfo aí, ó, professor da Universidade Federal Tecnológica do Paraná, ele e sua equipe, né? Às vezes Sim. tem uma pessoa lá que entende, né? Que a gente É. pode fazer esse Ah, diálogo. eu acho que assim, mais que isso, eu acho que o sucesso desses projetos vai ser quando eles não precisarem de mais de não indígenas para implementar. Eles sabem disso, tá? Mas ainda tem um chão para chegar lá, até eles formarem gente suficiente em computação, em desenvolvimento, para que eles próprios façam. Mas eu tenho uma coisa que eu aprendi com os indígenas, primeiro aqui com os guaranis. As comunidades indígenas têm uma capacidade de apropriação tecnológica gigante, que nenhuma tecnologia é desenvolvida para eles. Eles estão mais do que acostumados a pegar uma tecnologia que não foi desenvolvida para eles e repensar ela, modificar e usar da sua maneira. Então, eles pegam um motor de polpa que era de barco e usam para moer mandioca.
E para isso tiveram que desenvolver lá uma reduções e uma série de coisas para poder solucionar. Tá? Estão acostumados a fazer isso. Então, eles também vão fazer isso com a internet, também vão fazer isso com a inteligência artificial. Agora, no momento, a gente tem que ajudar sem atrapalhar eles. O ponto, assim, quando você trabalha com eles, você evita que você atrapalhe. Tá? E outra coisa, só por relação ao que ele falou, assim, a gente tem que tomar muito cuidado de não fazer de não levar essa política, essa visão extrativista da inteligência artificial para essas comunidades. Mas eles são muito resistentes. Eles até são mais do que nós não indígenas, tá? Eles detectam isso porque eles estão acostumados a que isso aconteça. Infelizmente, eles estão acostumados que isso aconteça. Tá? Então, eu acho que eles sabem se defender disso porque eles já viveram muito. Tá? Ótimas reflexões. Se a gente ficar aqui, a gente vai ocupar todo o seu tempo. Quero agradecer imensamente, tá? Quando tiver disponível no YouTube, a gente vai passar o link, tá bom? Obrigada, Tá bom. professor, por ter aceito o convite, por estar aqui hoje com a gente. A gente aprendeu muito, estou encantada. Obrigada. Vamos fazer uma foto? Vamos. O professor Felipe pode dar um